Salmo 6, verso 2 diz o seguinte: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Os dias são difíceis. As pessoas têm valorizado mais o ser do que o ter do que o ser. E as outras pessoas ficam em segundo plano. O amor tem diminuído, os valores estão invertidos, honestidade, integridade, bondade, fidelidade, lealdade, tudo isso é coisa ultrapassada para a sociedade atual. As pessoas querem vencer na vida e para isso não importa o que aconteça. Elas querem o emprego dos sonhos, elas querem o sucesso, elas querem a fama, elas querem o dinheiro, não importa como. O que importa é subir na vida. E aí os fins justificam os meios. Diante disso é muito fácil encontrar pessoas que querem derrubar aqueles que querem andar corretamente como filhos de Deus. As pessoas olham para nós e enxergam uma ameaça. Nos tratam como se fôssemos uma ameaça. Mas eles fazem assim porque eles trataram Jesus assim também. Lembra de como Jesus foi tratado por pregar o amor, por pregar a paz, por pregar a esperança, a fé, por pregar a salvação em Deus, através dele. O que fizeram com ele? Acusaram, prenderam ele, mataram. Ele foi caluniado, chamaram ele de Beelzebu, porque as pessoas, especialmente aqueles poderosos da época, os religiosos, os sacerdotes, eles viam em Jesus uma ameaça para o seu status religioso social. Eles olhavam e enxergavam Jesus como uma ameaça ao posto que eles ocupavam, quando na verdade Jesus veio para esclarecer tudo que eles mesmos não entendiam. Jesus veio para trazer à luz aquilo que estava na sombra. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Jesus, diante de tudo que ele sofreu, ele não se dobrou diante dos que o humilharam, acusaram, maltrataram. Todas as vezes que Jesus se ajoelhou foi diante do Pai. Temos vários exemplos na Bíblia de homens que não se renderam, que não se curvaram diante das situações em que foram colocados. José foi vendido pelos próprios irmãos, levado para o Egito, escravizado, acusaram ele falsamente, injuriado, mas ele permaneceu fiel e íntegro diante de Deus. Daniel foi levado para a Babilônia junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e os 4 decidiram permanecer íntegros e fiéis e não se dobraram diante das idolatrias da Babilônia, diante das magias, diante das feitiçarias que eram feitas ali. Temos também o jovem Estevão, diácono da igreja, que foi preso depois de anunciar Jesus. E aí ele foi levado perante o tribunal e ali ele começou a falar do evangelho, da mensagem do evangelho, e eles ficaram enfurecidos porque ele estava expondo toda a sujeira, toda a podridão em que estavam envolvidos os líderes religiosos daquela época. E eles levaram ele para fora da cidade, o apedrejaram, o mataram. Estevão, ele caiu ajoelhado, mas ele caiu ajoelhado diante de Deus, porque o seu espírito estava de pé diante daqueles homens que o feriam. E ali ele entregou sua vida, seu espírito a Deus, porque ele sabia que somente a Deus nós podemos nos curvar. Somente diante do Senhor nós podemos dobrar nossos joelhos, nos prostrar. A partir de Atos 8 começa uma grande perseguição contra a igreja e muitos foram dispersos pelas nações, mas nada disso deteve o povo de Deus, porque quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram ousados em anunciar o evangelho. Eles tinham que se esconder muitas vezes, mas eles não deixavam de anunciar o evangelho, de cumprir a ordem de Jesus. João e Pedro foram presos, e
os líderes religiosos falaram para eles não falarem mais de Jesus, proibiram eles de falar de Jesus. Eles não acataram a ordem da autoridade, porque estava indo contra a autoridade maior, que é a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor Jesus, que mandou que nós temos que ir e pregar. Eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer aos homens, preferiram sofrer na carne do que não obedecer a Deus. Paulo, também apóstolo dos gentios, terminou seus dias numa prisão, mas ele anunciava Jesus dali de dentro, né? Pelo mundo inteiro. Suas cartas levavam o evangelho do Senhor e instruíam as igrejas. João, também apóstolo, evangelista, profeta do Senhor, foi livre da morte e permaneceu de pé. Mesmo na ilha de Patmos, recebeu ali a revelação do Apocalipse. Esse é o segredo: perseverar, continuar de pé, mesmo no meio da tribulação. Nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso podemos romper em qualquer situação. Nada vai nos impedir de avançarmos naquilo que o Senhor nos ordenou. Podemos estar quebrados, como o salmista fala aqui, mas nós devemos nos curvar diante de Deus, diante do Senhor. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos suportar todas as amarguras desse mundo naquele que nos fortalece. Aqueles que nos acusam verão a glória de Deus em nossas vidas. Nada poderá nos abalar e jamais nos curvaremos, nem nos prostraremos diante de nenhuma situação, porque o nosso Deus, o único Deus, já nos deu vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo parecer acabado, no fundo do poço, e não parecer que tem mais saída, quando o inimigo diz que o fim chegou e surge um sentimento de perda, o Senhor nos diz: não desista, não ceda, não é o fim. Confie e descanse em Cristo, continue de pé, erga a cabeça, não pare, não deixe a tristeza te dominar, porque Deus é contigo, Ele nunca desamparou um filho. Tome posse da promessa de Deus sobre a sua vida e seja um vencedor sempre, sempre. Olhe para cima, para Jesus, o fiel. O Senhor é a tua rocha e nele você vai continuar de pé. Continue na luta, na guerra, não se prostre, não desista, porque Deus é fiel. E a melhor resposta para o inimigo é você continuar de pé. Que Deus te abençoe. Fique na paz.